Olá, internautas. Hoje estamos aqui nos corredores do Senado para fazer um debate sobre a conjuntura. Estamos aqui com o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Estamos aqui com o senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado da Paraíba. Senhores, eu queria começar perguntando o seguinte: por que é que o senhor acha que impeachment é golpe e por que é que o senhor acha que impeachment não é golpe? Olha, José, o impeachment está na Constituição, mas tem que ter crime de responsabilidade. Nesse caso aqui, eu estou convencido que não há crime de responsabilidade. Por quê? Eu vou dar os argumentos. Na época do Collor, eu era presidente da UNE, teve o que ali? Teve empresas fantasmas comandadas por Paulo César Farias, que pagaram despesas pessoais do Collor, da esposa dele, da mãe dele. Contra Dilma, qual é o argumento? Não é nada do Lava Jato. O argumento desse pedido de impeachment são dois: pedaladas fiscais de 2015 e créditos suplementares. Pedaladas fiscais de 2015, não teve o julgamento das contas aqui no Congresso. Nem o TCU examinou. Os decretos de créditos suplementares, a presidenta Dilma fez 6 decretos de créditos suplementares. A oposição nisso, ela fez sem pedir autorização ao Congresso Nacional. Só que tem um artigo 4º da lei orçamentária que diz o seguinte: você pode sim, sem autorização do Congresso Nacional, desde que respeitado o superávit primário. O que aconteceu no Brasil em 2015, 2014? A arrecadação caiu muito em todo mundo e todo o governo federal e os governos estaduais tiveram que fazer a revisão da meta de superávit primário. E fizeram isso no ano passado, através do PLN5. Ou seja, não tem caminho para afastar uma presidente dessa forma. Eu debato com o senador Cássio, disse que o governador Geraldo Alckmin apresentou, sabe quantos decretos de crédito suplementar? 31, em 2015, na mesma situação. Nós estamos examinando estado a estado. Se for para fazer o impeachment da presidente com esse argumento, tem que afastar de 14 a 16 governadores, que fizeram a mesma coisa. Senador. Se cometeram os crimes, que sejam afastados. A nossa competência aqui no Senado e na Câmara, onde o processo tramita, é dirimir essa dúvida. O que impressiona é que o PT não quer sequer discutir se o crime ocorreu ou não, como estabelece a Constituição. E o crime ocorreu. Ocorreu porque a lei que foi aprovada no final de 2015, que arrumou a cena do crime, não invalida o crime cometido. O que foi feito foi rigorosamente isso: limpar a cena do crime. Mas a limpeza do cena do crime não faz com que o crime desapareça. A materialidade no crime de responsabilidade, não apenas com os decretos de suplementação, como também com as pedaladas fiscais, e a autoria, como reza a legislação penal. Tanto é que os argumentos que foram trazidos pelo Dr. Miguel Reale e pela doutora Janaína Pascoal são muito robustos. Hoje, agora mesmo, a comissão está reunida na Câmara e eles estão dando um verdadeiro show. E ainda vem nada mais, nada menos do que a Ordem dos Advogados do Brasil, trazendo novos argumentos, inclusive em relação aos grampos telefônicos mais recentes, e o parecer do Procurador-Geral da República, que aponta claramente que houve uma tentativa de obstrução da justiça, que também é crime de responsabilidade. Olha, senador, eu não entendi bem se entendi as suas palavras. O senhor está dizendo que se Alckmin fez os tais decretos suplementares não autorizados pela Assembleia, também ele deve ser cassado? É assim que eu entendi? Todo mundo tem que ser investigado. Se há uma dúvida em relação ao procedimento de uma autoridade, de um cidadão comum, as transformações que o Brasil vive hoje exigem investigação. Há uma diferença muito grande nossa quando nós apoiamos a Lava Jato, apoiamos as instituições, não desacreditamos de forma nenhuma as autoridades que fazem a investigação. Então, se há uma acusação formal, como o senador Lindbergh acaba de fazer, de que 14 governadores cometeram crimes iguais, que as suas respectivas assembleias legislativas apurem isso. Tem gente do PT também? Tem governador do PT também? Está levantando. Eu peguei o do Alckmin, são 31. Isso não é crime de responsabilidade, é um exagero. Na verdade, a oposição está com a batata quente na mão, porque eles sabem que o pedido de impeachment é muito frágil. Quanto ao pedido da OAB, eu aqui tenho dito para a oposição que é preciso ter coerência. Porque eles fizeram um carnaval quando teve a delação do Delcy. E tem que adendar o pedido do impeachment, né? Fizeram um carnaval. Aí depois, quando sai o presidente do PSDB, saiu na delação Delcy. Eu digo, o senhor está falando do Aécio Neves? Não pode ser o seguinte: a delação vale contra o PT. Contra eles, a delação é coisa de bandido. É preciso ter coerência. Então, se vai pedir
para afastar uma presidente da República em cima da delação do Delcídio, tem que pedir o afastamento do senador mas também. só para interromper, a delação do senador Delcídio, que deve ser apurada contra qualquer que seja. Inclusive Aécio. Aécio, quem for. A diferença é que o PT pega condenados do mensalão e tenta transformar em heróis do povo brasileiro. Nós nunca obstruímos a justiça, nunca atacamos as instituições, fortalecemos as iniciativas do juiz Sérgio Moro, do Ministério Público, da Polícia Federal. E quanto à delação do senador Delcídio, nós próprios pedimos que ela não fosse incorporada ao pedido do impeachment para não abrir possibilidade de uma judicialização desse pedido. Então não há incoerência alguma, pelo contrário, há muita retidão naquilo que se faz. Na impeachment do Collor, o senhor mesmo já mencionou aqui, era líder estudantil, teve na linha de frente e tal. Hoje as ruas também estão cheias, né? Eu queria saber que diferenças o senhor identifica entre as manifestações de rua de hoje e as de 92 e por que é que o senhor não sente um certo desconforto de estar do outro lado hoje? Não, de jeito nenhum. Primeiro porque eu volto a dizer isso. No impeachment do Collor, teve contas fantasmas que pagavam despesas pessoais dele. Não há nada contra a presidente da República. A Dilma não tem conta na Suíça, não tem apartamento na Avenida Foch em Paris. Não tem jeito. Quem tem lá? É o Fernando Henrique que tem lá, né? Tem uma suspeita, eu não estou querendo aqui entrar nesse... Outra questão diferente daquela época do Collor. Aquele movimento uniu o país. Era todo o Brasil. Nós estamos agora dividindo tragicamente o país. Nós estamos em uma situação de radicalização parecida com a da Venezuela. Isso tem que parar. O senhor acha isso também, não? Essa tentativa de venezuelização, de transformar na Venezuela, para ficar claro, já vem sendo tentada há muito tempo. E, por incrível que pareça, no impeachment do presidente Collor, ele teve uma postura mais republicana e mais democrática, e não confrontar com o país. A presidente Dilma está transformando o Palácio do Planalto em palanque. Ela não pode mais ir às ruas e tenta transformar o Palácio do Planalto num palanque para amedrontar e intimidar o povo brasileiro. E nós não vamos recuar. Essa tentativa de fazer o país dividido entre nós e eles sempre foi uma prática do PT, que agora, diante do epílogo do governo, e é um sistema que entrou em colapso, falência completa, tenta ir para o confronto, como se pudesse, no confronto, nos intimidar. E tem sido feito isso no plenário do Senado, da Câmara. Repito, a gravidade do ato da Presidente da República em usar o bunker, a quartelada que está no Palácio do Planalto, não podendo ir às ruas para tentar gerar esse confronto. Isso não vai nos intimidar, nós continuaremos na defesa da democracia, das instituições e, sobretudo, do povo livre do Brasil que deseja o impeachment. Vou continuar nesse assunto. O PT, durante algum tempo, o presidente Lula, outros, estimularam aquele discurso nós contra eles e tal. Não acha que na raiz dessa atmosfera envenenada está esse tipo de discurso, não? Não, esse discurso aqui, na verdade, Josias, o presidente Lula governou para todo o Brasil, mas preferencialmente para os mais pobres. Esse é o motivo da nossa existência. Agora, de fato, as ruas brasileiras estão divididas. Nós temos feito também grandes manifestações. Vamos fazer no dia de amanhã também uma manifestação em todo o Brasil, mas concentrada aqui. Então, são manifestações expressivas, mas o senhor há de concordar que são menores do que as outras. São menores, concordo. Perfeito. Só que eu acho que as outras agora, está havendo um fenômeno novo. As outras vão perder intensidade. Por que vão perder intensidade? Porque entrou a figura de Michel Temer. Essas pessoas que estavam indo para as ruas contra o governo e contra o PT, essas pessoas não querem Michel Temer presidente. Sabe o que é que fica parecendo? Que é o seguinte, o povo foi se manifestar nas ruas de forma legítima, aí o velho PMDB de guerra vem para cá para tentar assaltar o poder. Tem muita gente... Assaltar aí é retórica ou é... Não, assaltar é tomar de assalto o palácio. E vale se lembrar o seguinte, quem são as cabeças do golpe? É o Michel Temer e Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é o segundo da linha sucessória. Eu posso dizer que a chapa do golpe é Temer e Cunha. A jornalista Mônica Bergamo, ontem, falou de um acordão para tentar salvar o mandato de Eduardo Cunha. Você tem alguma dúvida que Temer vai fazer isso? Eles são irmãos siameses, Temer e Cunha. O Temer vai proteger Cunha sim, porque não quer que os podres do Cunha venham. Então, veja bem, acho que as pessoas das passeatas contra o governo estão incomodadas com isso, porque estão querendo, de forma oportunista, se aproveitar de manifestações legítimas para dar um golpe. É isso que está acontecendo aqui em Brasília.
A propósito de Michel Temer, hoje o presidente do seu partido, Aécio Neves, deu declarações em Lisboa, dizendo que, muito bem, o PSDB vai apoiar um governo de Michel Temer, mas não vai participar desse governo, não vai indicar ninguém para esse governo. Se a gente fosse utilizar esse mesmo parâmetro, não haveria o Plano Real, por exemplo, que o PSDB participou do governo Itamar Franco. Não é uma incoerência ajudar a derrubar um governo, instalar outro, depois não participar da reconstrução? Não, eu vou tomar o seu exemplo como referência. No governo Itamar, primeiro surgiu o Plano Real e a partir de um plano consistente para a economia que foi fundamental para o futuro do Brasil e ainda hoje é importante, apesar de todas as tentativas do PT de destruir o Plano Real, e a partir do plano houve a coalizão. O que nós não aceitamos... Veja bem, se o Fernando Henrique não tivesse aceitado, olha, vou ser ministro do Itamar, não haveria o Plano Real. Sim, mas a partir de uma concepção de um plano, o PSDB não vai apoiar qualquer que seja o governo em troca de cargos. Nós precisamos ter primeiro programas, projetos, que a partir daí poderá ter como consequência a ocupação de cargos. Acho que a grande oportunidade que se tem nesse momento, Josias, acima de qualquer outra, é mudar a forma de fazer política no Brasil, que esgotou. É o sistema político brasileiro que está ruindo. E é preciso gerar desta profunda crise uma oportunidade de transformação. Mas aí eu pego o gancho do senador Lindbergh. Como é que constrói o novo com Eduardo Cunha, com Renan Calheiros? Eduardo Cunha vai ter que responder pelos seus atos, terá que se afastar da presidência da Câmara, terá que responder ao processo que anda a passos lentos na Comissão de Ética e não permitir que seja feito com proselitismo político, com blá blá blá, a tentativa de confundir a carta com o carteiro. São duas coisas distintas. Então, o processo de impeachment vai ter sequência na Câmara e chegará ao Senado, porque os crimes de responsabilidade foram cometidos, porque há base política para isso e há respaldo popular para tanto. Surgindo um novo governo, o que o PSDB defende é que tenha uma mudança radical do que está acontecendo, por exemplo, nesse instante. De forma despudorada, o governo da presidente Dilma transformou o governo federal definitivamente num balcão de negócio. Se formou um blocão na Câmara, agora estão lá puxando, ver quem é que vai ministério tal, ministério qual, os espaços que foram abertos pelo PMDB. É uma vergonha, é um escárnio público, o grau de degradação que o país chegou sob o comando do PT. A propósito disso, senador. O Serra, porque o Serra está doido para ser ministro, ele está trabalhando aqui. A propósito. Não, ele quer ser ministro da Fazenda, né? De Michel Temer. Na articulação, conspiração total. Não é fato isso? Não, o PSDB não controla a vida do senador Serra, mas agirá como partido, para não permitir fazer o que o PT faz de forma oportunista. Veja o tom irônico de Lindbergh, claro. O velho PMDB. Durante todos esses anos, conviveu com o PMDB, se aproveitou do PMDB, foi eleito 2 vezes a presidente Dilma eleita como vice do PMDB. Porque é assim, quando não é conveniente para eles, eles Isso eu queria lhe perguntar. Até ontem eram aliados do PMDB. Com razão, o senhor fala de Eduardo Cunha. Com razão. Agora, Eduardo Cunha, até ontem, era um aliado do Palácio do Planalto. O PT, até a véspera, discutia salvar Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Aí o PT reagiu, a presidente negociava, ele esteve com Jacques Wagner e tudo, e aí saíram de fininho da história. Mas ele obteve vantagens na Petrobras, não foi de graça, ele teve acesso lá porque permitiram que ele tivesse acesso, né? Como é que foi possível que isso ocorresse? E, por último, alega-se que Eduardo Cunha é ilegítimo lá, mas o herói da resistência do governo no Senado é Renan Calheiros, que também tem a mesma índole. Josias, deixa eu te contar aqui. É um equívoco pensar que o Eduardo Cunha é aliado nosso. Desde o primeiro dia ele trabalha contra o governo da presidente Dilma. O Eduardo Cunha teve sim uma aliança com a oposição e está tendo agora. Mas como foi possível ele entrar na Petrobras, fazer negócios lá, esses milhões na Suíça, se não tivesse... Deixa eu te contar, essa coisa da Petrobras é uma coisa que eu já falei em debates aqui com o Cássio, que a gente tem que ir a fundo nesse esquema de corrupção da Petrobras, que teve nesse governo e que vem lá de trás. Você lembra de